próximo aqui, atrás de cada comportamento sempre existe uma intenção positiva. Aqui nós temos um dos mais polêmicos pressupostos básicos da programação neurolinguística. Por quê? Como entender qual é a intenção positiva por trás de certas ações? Então eu coloquei aí duas imagens que você está vendo, uma do Adolf Hitler e a outra dessa garota que eu não me lembro agora o nome, mas ela quis protestar, ela fez um protesto num evento, aí a respeito, um protesto contra a homofobia, tá? E então eu coloquei isso aí porque são duas situações assim bem polêmicas, né? Primeiro, é fácil odiar Hitler. E depois, que se você é cristão, você vai ficar com raiva dessa garota, né, por causa disso que ela fez. Porém, a PNL, ela nos chama a atenção para o seguinte. Primeiro, eu nunca vou dizer, você nunca vai encontrar ninguém baseado na PNL dizendo que isso ou aquilo foi errado. A PNL vai chamar a atenção a respeito de duas coisas que têm a ver com esse pressuposto. Primeiro, que por trás de cada ação tem uma intenção positiva e nós precisamos descobrir qual é a intenção positiva que essa pessoa tem, seja ela qual for, ou seja a sua atitude o mais estranha que for, mas existe uma intenção positiva. E outra coisa, a PNL nos chama a atenção para ter sempre um foco no resultado, no feedback. Qual é o resultado que você obteve por suas ações? Entendeu? A PNL não vai dizer matar é errado, mas qual é o resultado? A PNL não vai dizer roubar é errado, mas qual é o resultado? Qual é o pagamento? Qual é a consequência por esses tipos de atos? Você está entendendo? É isso que a PNL chama a atenção. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Se você quer um objetivo bom, você quer um objetivo de fato verdadeiro, como é que você deve agir, o que você deve fazer para atingir esse seu objetivo? Quer dizer que a PNL pode ser utilizada por bandidos? Qualquer coisa pode ser utilizada para qualquer outra coisa. A Bíblia é um livro bom, do meu ponto de vista, assim como todos os livros sagrados que tem por aí. Mas não tem gente que usa para o mal, não tem gente que usa para roubar dinheiro dos outros, não tem gente que usa para enganar as pessoas, não tem gente que usa como argumento para matar os outros. Então, qualquer que seja a ferramenta, né, a faca, por exemplo, nós podemos usar uma faca para cortar um ótimo churrasco, né, um delicioso churrasco, né, ou um bolo, não é? E também há pessoas que usam faca para matar. Então não é a ferramenta em si, é a intenção que a pessoa tem. E é sobre isso que a PNL chama atenção. Qual é o resultado que você deseja obter? Então, como eu faço para descobrir qual é a intenção positiva por trás disso? Primeiro, eu quero chamar a sua atenção por uma questão de suma importância, que é a questão da palavra. A PNL chama muita atenção para o significado das palavras. Então, tem duas muito interessantes. A palavra compreendo e a palavra concordo. Eu quero que você entenda a diferença das duas. Compreender significa entender, tomar ciência, estar ciente, ter entendimento. Concordar significa aprovar, significa estar de acordo, significa assumir uma vontade, ou melhor, assumir uma posição favorável a determinada pessoa, determinado ato. Significa estar em comunhão, significa ter a mesma opinião, ter o mesmo pensamento, agir da mesma forma. Se fosse com você, faria a mesma coisa. Você percebe que cada uma vai num rumo diferente. Então você tem que concordar, você tem que compreender, você entendeu? Você precisa compreender as pessoas. Você não precisa concordar com elas. Você não tem que aprovar os atos de ninguém, mas você precisa compreender. Essa falta de compreensão gera uma porção de problemas. Você já viu gente brigando, as duas ficam brigando, sendo que as duas concordam com a mesma coisa, elas só estão disputando ali, na briga delas, quem é que fala mais alto, quem é que tem a última palavra. O problema delas é outro, não é discordar. Você está entendendo? Então, nesse pressuposto básico entra essa questão. Então, você não tem que concordar com Hitler, você não tem que concordar com a garota. Então, você não tem que concordar com nada. Mas você precisa compreender
qual é a intenção positiva das pessoas por trás, então, das suas ideias e de suas ações. Com esse tipo de padrão comportamental, você passa, então, a compreender as pessoas antes de atacá-las. Você vai continuar sendo contra as coisas que sempre foi contra, ou até outras coisas mais. Mas o mais importante é que você compreenderá as pessoas a partir de agora, de uma forma como nunca antes você havia compreendido. Porque a sua percepção mudou, porque o seu padrão comportamental mudou. A partir de agora, você não parte para o ataque e o combate das ideias, das opiniões. Você parte para o conhecimento delas, ao invés de atacar, ao invés de discordar também delas, não é? Outro pressuposto básico: as pessoas estão sempre fazendo as melhores escolhas disponíveis. Esse aqui é um pressuposto bem fácil de se compreender, que dispensa muitos comentários. Talvez você se pergunte, mas como assim estão fazendo sempre as melhores escolhas disponíveis? São as escolhas do ponto de vista delas. Não são as melhores escolhas que elas têm, mas do ponto de vista delas são sim as melhores escolhas. Você sempre fez as melhores escolhas que você tinha disponível. Talvez você tenha cometido muitos erros, mas você não sabia disso. Foi saber depois. Então, todas as vezes que as pessoas tomam decisões, elas estão tomando decisões baseado no que elas acham que é a melhor decisão possível. Mesmo que essa decisão seja, por exemplo, se matar. Por quê? Se matar seria a melhor decisão possível, porque é do ponto de vista dela. Lembra do nosso primeiro pressuposto? O mapa não é o território? Então, no mapa dela, no ponto de vista dela, é a melhor opção, mas é só dela. Então, às vezes, nós não compreendemos por que as pessoas tomam decisões erradas, tomam as piores decisões às vezes, né? É porque na cabeça delas, na mente delas, é a melhor opção que elas têm disponível, ok? Continuando, se você fizer o que sempre fez, terá o resultado que sempre fez, ou melhor, se você fizer o que sempre fez, terá o resultado que sempre teve. Você já ouviu muito essa frase, inclusive é uma frase de Albert Einstein, né, se não estou enganado, onde nós compreendemos o seguinte, que se as suas ações não mudarem, a sua vida será do jeito que foi até agora. Se você deseja ter uma vida diferente, você vai ter que tomar atitudes diferentes, você vai ter que tomar um caminho diferente, senão você não vai ter uma vida diferente, a sua vida vai ser a mesma coisa. Então, às vezes nós vemos pessoas, talvez você, eu já fiz isso, dizendo o seguinte, puxa vida, minha vida não muda. Por que que não muda? Porque você continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Mas eu já tentei uma porção de coisas. Você tentou uma porção de coisas diferentes. Você tentou fazer do mesmo jeito uma porção de coisas diferentes. Isso não causa mudança. Você precisa fazer diferente, talvez as mesmas coisas. Quantas empresas, fábricas estavam indo à falência até que um novo sócio chegou, até que um novo funcionário assumiu, até que alguém trouxe uma ideia, até que o dono se despertou e decidiu fazer algo diferente. Aí a coisa mudou. Então você pode fazer a mesma coisa de um jeito diferente, mas você sempre vai ter que fazer as coisas de modo diferente para obter um resultado diferente. A PNL ensina você então a agir de acordo com o resultado que você deseja. O processo não é tão importante, mas o resultado que você deseja, isso é importante, o foco que você deve ter. Isso é que deve guiar as suas ações, ou seja, você age baseado num foco, num resultado desejado. Se você joga xadrez, é fácil de você saber quando vai ganhar, quando você tem chance de ganhar ou quando vai perder. Se você mexer as peças só por mexer, só para ver no que vai dar, o resultado já está definido. Você vai perder o jogo. Para você ganhar, você vai ter que movimentar as peças de uma forma objetiva, clara, concisa, tendo como foco capturar o rei adversário. Se você joga xadrez com um objetivo, as possibilidades de você ganhar aumentam. Mas se você só mexe peças, o resultado está definido, você vai perder. Não há erro, só resultado. Não há fracasso, só experiência. Esse é um outro pressuposto que gera alguma polêmica, alguma dificuldade de se compreender. Porque como assim não há erro? É lógico que há erro. Todas as pessoas cometem erros, eu já cometi erros, agora você não vai dizer que não existe erro. Existe o erro, só que se você focar no erro, em como você cometeu erros, em como você fez ou faz coisas erradas, isso não vai te ajudar em nada.
Você está entendendo? Se você fracassar, como todos nós fracassamos, mas você fica olhando para o fracasso, isso não vai te ajudar a se erguer, não vai te ajudar a mudar de vida. É necessário que você pare de ver as coisas desse jeito. Quando você errar, encare o erro como um aprendizado, porque se você não fizer isso, você vai repetir o mesmo erro. Você já viu gente que é assim? É demitido uma vez por um motivo, depois é demitido de novo pelo mesmo motivo, é a garota que engravida na adolescência, depois engravida de novo, é o mesmo erro de novo. Por que as pessoas costumam cometer o mesmo erro inúmeras vezes? Porque não houve aprendizado. A partir do momento que você vê seus erros como aprendizado, você passa a evoluir. E o fracasso? O fracasso também é um aprendizado e nós precisamos ver isso como experiência. Se você vê seus fracassos como experiência, você vai ver que quanto mais você fracassou, mais experiente você é. É isso que diferencia você daqueles que nunca fracassaram, daqueles que nasceram em berço de ouro, daqueles que tiveram de tudo. Não sabem o que é fracasso, não tiveram essas experiências. Sabe o que acontece com essas pessoas? No primeiro fracasso elas se matam. Caem em depressão, vão beber, tornam-se viciadas, porque não sabem lidar com o fracasso. É fundamental que você saiba lidar com o fracasso, com a frustração, porque enquanto você não fizer isso, você não amadurece, não estará preparado para o sucesso.